Isso mostra o grau justamente de alienação dessa gente. Ô, deputado, vou pegar carona já no assunto que a gente estava tratando. O senhor sei que já estava conectado aqui, já estava ouvindo a palavra do deputado Marcel Van Hatten. Que análise faz desse momento da oposição, da direita? Tem uma certa divisão, digamos assim, né, uma discordância, uma divergência de opiniões entre alas da direita, né, sobre se deve haver uma aproximação com o centro, se deve haver um distanciamento. Qual a leitura do senhor sobre esse cenário todo e as eleições do Congresso Nacional? Bastante complexo, né? A discordância é salutar, ainda mais no Congresso Nacional. O que nós temos que entender é que nós não temos ainda a maioria. Em 2022, quando se colocou, né, a ala conservadora é a maioria no Congresso, balela. Porque o Centrão dominou realmente, ainda mais com o espectro de direita, se utilizando até do voto de direita para se eleger. Nós temos muito do voto de opinião e há muito voto territorial e de base, que não é equivocado ou irregular, mas conta como parte do Centrão. Então nós temos que entender, e parece que se compreendeu muito, que quem for de direita ou quem for de esquerda não consegue se reeleger como presidente da Câmara dos Deputados nos dias de hoje. Quem sabe numa próxima eleição, se a gente tiver uma maioria, a gente consiga eleger o que a gente quer, para passar, para demonstrar uma maioria conservadora, de direita, liberal, no Congresso Nacional, para fazer esse país avançar e defender as nossas famílias. Hoje não. Então nós temos que trabalhar para estar em paridade de armas antes do jogo democrático começar. Se nós colocarmos agora vários empecilhos, um projeto que não irá para frente, que nós não teremos os votos, nós ficaremos alijados de vários instrumentos do Congresso Nacional, importantíssimos, como presidência de comissão. E o PL é o partido com maior número de deputados, mas não é a maioria. Quando se faz aquelas federações, aqueles blocos, eles passam o PL. Nós conseguimos colocar a deputada Carol Detoni como presidente da mais importante comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nós não estaremos tendo na pauta o PL da anistia se nós não tivéssemos essa presidência. Então nós temos que entender que nesse momento não é estar de acordo com o PT, não é estar de acordo com o Centrão, é saber dialogar com quem tem mais possibilidade de ser presidente e quando o jogo começar, que é para o ano que vem, nós estarmos em posição de poder demonstrar as nossas propostas. Constantino. Inclusive, Vitor, vou colocar aqui, vou adiantar que eu tive já uma conversa, tive a oportunidade de conversar com o Hugo Mota. Coloquei para ele a questão do PL da anistia, coloquei que um dos projetos, são 4 ou 5 projetos, são 7 projetos, e um dos principais que deram aso ao projeto a relatoria do Rodrigo Valadares, do União de Aracaju, é o meu projeto, que nós tivemos como base a CPMI do 8 de janeiro, que estudamos, trabalhamos. No meu projeto do PL da anistia, a gente demonstra que antes aquela legislação que se dizia, né, extremamente autoritária da Lei de Segurança Nacional, dos tempos autoritários, por assim dizer, do regime militar, a legislação que se colocou acabou colocando penas muito mais rígidas do que acontecia anteriormente. E penas mais do que rígidas por uma interpretação, entendo eu, e como deputado federal, equivocada do STF. A legislação que eles colocam com diversos crimes ali, o artigo 286, 288, o 359L, o 359M, que é a violação ao Estado Democrático de Direito, colocado para questões comezinhas, por assim dizer, por vandalismo, porque ali golpe de Estado não teve a cogitação daquelas pessoas, nem a possibilidade daquele crime acontecer. Só em resumo aqui, a gente sabe que todos ali, os vândalos, conseguiram entrar nos gabinetes do presidente Lula, do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ainda dos ministros do STF. Alguma alteração de comando político aconteceu no Brasil? Não, porque não tinha eficácia, crime possível, eram vândalos que estavam ali entrando, que devem ser responsabilizados. Então eu conversei com o Hugo Mota sobre como é o PL da anistia. Não é apenas uma letra, 2 linhas, anistia para tais pessoas. É demonstrar que a legislação não está sendo corretamente aplicada, que deve-se haver um abolício naquela e, por consequência, uma anistia. Outra questão que eu pude ter a oportunidade de conversar com o deputado Hugo Mota, e é assim que se faz a política para se passar os projetos que a gente deseja, é sobre a questão dos crimes. Direito material, direito processual e execução penal. Quantos projetos nós temos tramitando que fica naquela chicana, né, legislativa e acabam não chegando ao plenário?
se necessita de urgência. Só eu entrei em 2 anos com 22 projetos meus, autoria, relatoria, com mais de 100 medidas de processo penal, execução penal e direito imaterial. Quantos outros que nós entramos que tem aí para mudar essa sistemática? Eu coloquei para ele, então, na sua gestão, nós temos que fazer um mutirão de questão penal, para acabar com essa toda questão, porque cobram também o Congresso Nacional. E está exatamente em voga, né? Quando se vê com o Executivo vindo com essa PEC da segurança, e agora o Judiciário, que deve pautar essa semana a DPF 635, eles acabam sendo oportunistas, e o Congresso Nacional, que deve editar as leis, acaba sendo atrasado. Então, foram 2 questões que eu coloquei para o possível próximo presidente da Câmara, e ele se mostrou bem... no mínimo, interessado e com vontade de fazer, que é uma pauta política que a sociedade clama. Fala, Consta. Deputado Ramagem, boa noite, muito bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui e eu sei da seriedade do senhor em relação às agendas de direita, né? O compromisso com o que é melhor para o Brasil. Mas pessoas com boas intenções podem divergir quanto aos meios, e eu não estou nem dizendo que eu vou divergir aqui. Eu entendo que seja um grande dilema para o representante do povo brasileiro de direita ter que aderir a um pragmatismo que consiga alguns resultados melhor do que nada, né? A política é a arte do possível, mas a comparação que eu queria trazer para a sua reflexão é até mesmo uma vitória do Trump nos Estados Unidos. Ele fez uma coalizão abrangente. Veja que ele trouxe o Bob Kennedy, com esse sobrenome, né, Kennedy, para a sua campanha. A Tulsi Gabbard, que era uma democrata que comandou o Diretório Nacional Democrata, também fez campanha do lado do Trump. Então é preciso aumentar o leque para vencer. E é curioso que eu, por acaso, vi hoje mesmo o ex-presidente Bolsonaro mencionando o Aldo Rebelo, que foi um comunista, mas que é alguém preocupado com a agenda da soberania nacional, da questão da Amazônia, o Bolsonaro mencionando que ele podia ser um bom ministro da Amazônia, digamos assim. Então, eu acho que vai nessa linha. Mas a pergunta que eu faço, deputado, é qual o limite desse pragmatismo, digamos assim, porque existe também um custo ao PL em apoiar alguém como Alcolumbre para o Senado. Isso tem um custo. O Alcolumbre é alguém que percebem como tão ruim quanto ou pior do que o próprio Pacheco, que vem sendo o grande inimigo do Brasil hoje ao proteger, ao blindar um Supremo Tribunal Federal que vem sendo o grande algoz aí da população mais conservadora. Então, a pergunta que eu faço é, a lição que dá a vitória do Trump não é uma lição de que é muito importante também, além de ganhar comissões e tudo, manter uma certa coerência no discurso e uma resiliência em relação ao sistema, porque no final do dia vai ser uma disputa de sistema corrupto contra antissistema? Perfeito, Coutinho. Eu concordo plenamente. A gente tem que ir atrás da coerência e a vigilância. Aldo Rebelo já demonstrou de muito, né, o trabalhar por pautas que nós defendemos. O Código Florestal foi todo dele. Quando ele faz as críticas a sistemas de governo, a próprio governo de esquerda, vem muito ao que nós estamos. E é um grande conhecido do presidente Bolsonaro, né, das viagens com deputados, muito tempo atrás. Tem que ter a vigilância, vigilância no sentido positivo, né, de verificar que a pessoa está realmente vindo para agregar, vindo para trabalhar junto. Aconteceu com o Trump. O Kennedy está sendo indicado para a pasta de saúde, que vai lidar com todos aqueles lobbies de saúde. É uma confiança e de alguém de uma origem do Partido Democrata, inclusive do seu tio e dos seus tios, né? O ex-presidente JFK e o Bob Kennedy. O que a gente tem que ver também é uma diferença no que aconteceu com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, quando vai a eleição grande, a majoritária, há 2 lados. Aqui no Brasil, quando a gente viu dessas eleições, os 2 lados lá, né, são os republicanos e os democratas, que hoje já estão muito mais para a direita e esquerda. Eu acredito que o JFK hoje seria um republicano, não tenho muita dúvida quanto a isso. Agora, a gente verifica aqui dessas eleições de 2022. É claro que a esquerda cada vez mais perde poder. Por quê? Porque está arraigada a tempos passados, abraçou também essa cultura woke e não está dando mais suporte àqueles que eles
queriam cativar sempre como reduto eleitoral deles. Nós estamos vendo a direita crescer cada vez mais, mas ainda está longe de ser hegemônico, majoritário, como a gente gostaria. Mas a gente vê também um centro muito grande, que o americano não tem esse instamento burocrático. Depois do regime militar, nossa Constituição de 88, ela foi construída pela esquerda e pelo estamento burocrático, que é o centrão de hoje. Não havia a direita. A direita tem crescido há 10, 15 anos atrás. E esse estamento burocrático se mantém. O MDB era o partido com maiores prefeituras. O PSD está vindo ultrapassar. É um MDB renovado, né? Não sei se o renovado é a melhor palavra, porque eu não concordo com as suas. Renovado parece coisa positiva e eu não vejo muito dessa forma. Quando você vê uma majoritária, a gente vai ter muito, acredito eu, mais deputados de direita cada vez mais, porque a opinião pública está mais antenada cada vez mais. Agora, nas majoritárias, para senador, acredito que sim também, mas quando se verifica para o executivo, que é a majoritária, que vai para o segundo turno, a gente vê uma presença do centro cada vez mais forte, porque eles vencem a eleição. Porque se o centro vai para o segundo turno com a direita, ele pega o centro e a esquerda junto com eles. E vice-versa, né? Se vai um centro com a esquerda, ele pega o centro com a direita. Então a gente tem muito para crescer pela direita, demonstrar o que nós somos, que verdadeiramente defendemos a família, os valores, os princípios, a civilização ocidental e o progresso, né, econômico que nós desejamos. As famílias estão cada vez mais carentes disso, estão cada vez mais do nosso lado. Fala, Darcio. Não, na verdade, eu não vou nem fazer uma pergunta específica sobre esse posicionamento do deputado acerca da presidência da Câmara, porque, em certa medida, eu sou um pouco testemunho ocular do trabalho dele e de outros ali, e eu conheço a realidade do parlamento. Né? Por exemplo, na PLP 136, tivemos cerca de 60 votos contrários. Essa PLP, a projeto de lei complementar, mudou o sistema de tributação do imposto sobre os combustíveis. Isso dá conta mais ou menos de quem realmente está com a gente, ou seja, pouco mais de 10% da Câmara. Seria inimaginável a gente pensar que com pouco mais de 10% da Câmara, daqueles que realmente votam conosco, com o campo conservador, a gente poderia fazer aí um bloco de oposição e passar a pautar qualquer coisa. A verdade é que a gente tem que negociar o máximo que puder, conseguir os espaços que puder, para com esses espaços a gente poder estabelecer qualquer negociação. Eu só queria saber do deputado como é que ele enxerga esse momento que a gente está atravessando, em que a segurança pública virou um drama nacional, porque, infelizmente, parece fora de controle. A gente viu esse atentado agora em São Paulo, mas no Rio de Janeiro as coisas também não melhoram, ao contrário, só pioram cada vez mais. Os índices de violência só crescem, os índices de criminalidade também são coisas distintas. E o governo manda uma PEC na direção oposta àquela que vem sendo trabalhada na Câmara, como eu já tenho ciência que o senhor integra agora o grupo que vai trabalhar na PEC 57 da municipalização da polícia, né? Queria saber como é que é a sua visão, como é que está essa discussão hoje no Congresso e qual que vai ser o caminho que o Congresso vai tomar diante dessa proposta aí do governo. Bem, a situação é terrível no Rio de Janeiro, a situação é terrível em São Paulo, na Bahia, em diversos outros locais, nas grandes capitais, e o que a gente verifica é que toma a consciência das ruas, quando se faz umas pesquisas, o tema de segurança pública é a maior questão, é o maior problema a ser enfrentado, eu acredito que não é apenas no Rio de Janeiro, e quando se verifica que se chega no âmbito político para a discussão, a questão mais triste é quando a gente verifica que as pessoas acabam agindo com oportunismo nesse tema tão importante para todos nós. Infelizmente, é o problema mais crítico do Brasil. A gente verifica que, no momento que aqui no Rio de Janeiro teve aquelas 3 grandes incidentes, há 2 semanas atrás, de segurança pública aqui, quase que incontornáveis, que a polícia tentando dar jeito nos meios, vem a notícia de uma PEC da segurança pública da presidência da República. A gente vai acreditar que é algum alento de auxílio de estrutura, mas não é. Na verdade, é oportunismo. A gente verifica o que é a PEC de segurança pública, ao invés de fazer o mistério que deve-se ter
num campo de pacto federativo, num país continental, um país tão grande como o Brasil, que na própria Constituição se diz que a segurança pública é responsabilidade de todos, e todos não é apenas todos nós, são todos os entes federativos, cada um tem sua parcela. E aí, quando se vê, é mais uma ideia de concentração de poder na União. Então, não é uma vontade de resolver o problema. Eles querem fazer assim como foi feito na reforma tributária, né? Que nós da direita votamos contra, indicamos todos os problemas, tirando a capacidade, a autonomia dos entes federativos, das prefeituras e dos estados, mas não, acabou passando. Então, eles tentaram colocar um grande engodo ali contra nós, quando a gente sabe que deve ser desenvolvido por cada ente federativo. O Estado tem uma polícia militar, o governo do estadual tem uma polícia civil, a prefeitura tem suas atribuições, sim. Na minha campanha, eu acabei pautando o tema da campanha nesse sentido, mostrando que todos os entes têm que trabalhar. Então, eu acredito saber do que eu estou pontuando tecnicamente, toda a questão de se colocar numa cidade que tenha contato com os outros entes, cabe à prefeitura. Toda a parte do territorial cabe à prefeitura. O uso regular do solo, aqueles prédios irregulares que as facções tomam conta, é da prefeitura. Toda a questão de um transporte urbano que está na mão de muitas facções, boa parte ali, é da prefeitura. Quando a gente verifica que o governo federal já trouxe para si diversos recursos, que o governo federal tem que fazer uma boa partilha estruturada, que tem que fazer uma grande integração. Esse é o dever do governo federal. Mas não, ele quer concentrar neles todas as políticas. Não quer fazer uma integração de inteligência, não quer tomar conta, dar exemplos, como exemplos de cuidar das nossas fronteiras terrestres, 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, fronteiras com o oceano, com o mar, 7 mil quilômetros de fronteira, não dá nenhum exemplo, pelo contrário. Qual é o exemplo, Dácio, que esse governo dá de segurança pública? Apenas políticas de desencarceramento, menos rigor na lei penal, mais facilidade de progressão de regimes de pena, descriminalização das drogas, desarmamento da sociedade civil, do cidadão de bem, que tem diversos elenco de diversos requisitos, e ainda cada vez menos incentivo às forças de segurança. Eles passaram no parágrafo, o 144 é o artigo da Constituição que trata da segurança pública. A única coisa que eu vi dessa PEC da segurança foi que eles conseguiram reunir os governadores, foi ótimo, que houve a contestação ali, do Caiado, de Goiás, do próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do governador Tarcísio, eu vi a vice-governadora também, do DF também contestando, todos arguindo que tem que ter mais autonomia para os estados, autonomia inclusive legislativa e mais cooperação. Não é isso que eles querem fazer. Eles colocaram ali nessa PEC, esse parágrafo 7º, dizendo que todas as funcionalidades operacionais passam a ter um regime como se fosse uma obrigatoriedade vinculante do governo federal. Quando a gente verifica que isso não é uma oportunidade de ajudar, mas de concentração de poder. O que a gente verifica nisso? Não está pensando nas pessoas, está pensando na sua concentração ideológica e política, que a gente conhece do governo Lula. Então, eu acredito que, e não perguntaram nada para a base do Congresso Nacional, são 292 deputados federais, que são da dita bancada da bala, ou seja, não são somente de direita, muitos do centro e alguns de esquerda, vão encaminhar sem menor diálogo no momento oportunista e no momento que o STF está pautando a DPF 635, que também nós temos que contestar. Então, essa PEC vai passar pelo Congresso Nacional. Eu acredito que eles nem devem estar reformulando com base nas críticas que todos nós fizemos. Eles nem impetraram ainda, porque eu estou aguardando. Eu faço parte da CCJ, ela tem que tramitar primeiro na CCJ para ver a constitucionalidade, para depois formar uma comissão especial. Então, nós estamos atentos para que ela não vire um grande engodo, para que não vire também lá um Frankenstein, e que realmente a gente consiga tratar com uma PEC e dialogar, inclusive. Nós estamos ali para dialogar, para que as pautas que efetivamente venham a reduzir a criminalidade, e inclusive os projetos que possam dar autonomia aos governos estaduais para legislar. Tem um, inclusive, nessa semana que vai haver discussão, que é o artigo 22 da Constituição. Desculpe estar me alongando, né? Um tema que eu tenho tanto para trazer aqui de formas de
poder trabalhar, democráticas e constitucionais, o artigo 22 da Constituição diz que, por lei complementar, questões específicas de direito penal, material penal, podem ser colocadas para o Estado, porque nós não podemos promover os entes federativos, como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é perfeito, mas eles são pragmáticos. A sociedade resolve seus problemas. Então, por que cada Estado não pode tratar das suas questões de cunho penal, será exemplo, quando de sucesso, para os outros Estados? Agora, voltando à DPF 635 do STF, a DPF aqui das favelas no Rio de Janeiro. Tem algum governador querendo colocar essa DPF no seu estado? Não há. É porque ela não beneficia a sociedade. Infelizmente, só os criminosos. Deputado, um outro tópico, falando de Rio de Janeiro, teremos aí nos próximos dias no Rio o encontro do G20, a cúpula do G20. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse evento, o que é que ele significa para o Rio de Janeiro, pode ser benéfico de alguma forma, vai ser benéfico para o Rio, para o Brasil, inclusive foi decretada a GLO pelo governo Lula, garantia da lei e da ordem. Queria que o senhor falasse sobre esse decreto e a realização do G20 para o Rio de Janeiro como um todo. Poderia, se houvesse uma discussão de fatos e fundamentos, e não políticas ideológicas, né, identitárias, e utilizando a questão climática como cunho político. Na semana passada, no próprio Congresso Nacional, estavam tendo a discussão de algumas pautas, quando a gente via ali as agendas misturando cunho identitário com um programa climático, você coloca em dúvida. O Rio de Janeiro é bom como centro, né, do Rio de Janeiro, é uma cidade maravilhosa, com relevo lindo, exuberante, com vegetação e mata atlântica. Nós temos que, sim, agregar a todos os eventos possíveis, mas que as discussões sejam encaminhadas para questões fáticas e relevantes, e não apenas como direcionamento de organismo que queira influenciar, inclusive quebrar a nossa soberania. Eu estou ciente, vou fazer até uma propaganda aqui, que durante a ocasião do evento, dia 17 a 19, haverá já que vai haver estarão no Rio de Janeiro diversas autoridades internacionais, haverá uma exposição sobre a questão do 8 de janeiro, que inclusive estará no MAN, no Rio de Janeiro. Tem as datas na internet aí, nos veículos de comunicação, acredito que terá mais informações e acredito que eu vou passar lá para conferir o evento. Constantino. Bom, deputado, já que o Brown trouxe o assunto do meu querido e saudoso Rio de Janeiro, né? E, aliás, a gente vê o seu preparo, né? E também a agenda e questiona, né? Por que o Rio de Janeiro está nessa situação, podendo escolher alguém como o senhor, escolheu o Eduardo Paes mais uma vez. Hoje tem uma coluna do meu amigo Roberto Mota, na Gazeta do Povo, falando sobre o IPTU do Rio, que está sendo proposto no PL 3237 de 2024, do próprio Poder Executivo Municipal, né? Um IPTU progressivo, para, teoricamente, combater a desocupação de território, né? De prédios e tudo. O Mota argumenta que isso relativiza bastante e de forma perigosa a propriedade privada, que é um pilar fundamental, né, do capitalismo, da liberdade e que dá segurança jurídica para as pessoas, inclusive, investirem e tudo mais. Queria a opinião do senhor sobre esse caso específico e, se quiser falar em geral aí dos rumos do Rio de Janeiro, né? Eu estou, infelizmente, há 2 anos sem poder pisar no meu estado natal, gostaria muito de visitar, né? Mas é lamentável o que está acontecendo. Queria só a opinião do senhor. Constantino, eu assistindo a sua última transmissão, eu lembro há pouco, né, você colocando essa questão como familiares que não podem visitar, né, e toda a questão política que lhe deixam exilado, vamos colocar assim. Nós estamos aqui trabalhando pelo melhor do nosso Rio de Janeiro, melhor do nosso Brasil, quem sabe um dia você, em breve, quem sabe, né, você possa voltar ao Rio de Janeiro. Eu coloco essa questão do IPTU muito para todo o Rio de Janeiro, mas em especial para o centro da cidade. Quantas promessas foram feitas para resgate do centro do Rio de Janeiro. Toda cidade do mundo que se verifica que há um desenvolvimento, há um exemplo do downtown, né, do centro da sua cidade, ser exuberante, ter cultura, ter emprego, os serviços estarem ali, e o Rio de Janeiro está largado. Quando se colocam que a culpa é a pandemia, mas não. A culpa, antes da pandemia, foram feitas gestões públicas catastróficas, exemplos de mau planejamento,
um Porto Maravilha ali que foi feito com dinheiro público e que não deu certo. Não deu certo como habitação, não deu certo como comercial, não deu certo como segurança. Uma Central do Brasil, com o nome próprio Central do Brasil, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é o centro do transporte do Brasil, onde a ferrovia que ligava o Rio de Janeiro inteiro, a Avenida Brasil corta o Rio de Janeiro e leva para as outras metrópoles que circundam o Rio de Janeiro, abandonada, com outros pontos modais, não tendo ali uma via de comércio devido, de iluminação, que a iluminação, ruas limpas, fazem parte da segurança pública, uma favelização ali do Rio, largado. Quando a gente verifica que os incentivos vêm ao contrário do que é o comércio e do que é a habitação para o centro da cidade. Há dificuldade por uma habitação no centro da cidade por causa das lajes corporativas, não há um incentivo do ISS, não há um incentivo para as empresas que possam fazer essa transformação, e agora vem a questão do IPTU, que muito traz um projeto do Freixo lá de trás. Então já dá para verificar de onde vem e qual é o objetivo final desse projeto. O projeto as pessoas não estão conseguindo ter um comércio no local, e um IPTU cada vez mais caro, com uma planta de IPTU, Constantino, acredite, de antes da pandemia. Então a gente está com uma desproporção do centro da cidade, que não está habitado, com IPTUs desproporcionais ao do Leblon, por exemplo, que já foi atualizado dentro do seu comércio. O que a gente verifica é que, como o Roberto Mota colocou muito bem, é uma forma de se tributar de tamanha maneira que as pessoas vão acabar, os proprietários vão perder seu imóvel para o poder público. Imóveis que estão sendo ali utilizados por morador de rua, para delinquentes que estão ali sem qualquer controle. Então o Rio de Janeiro se tornou o pão e circo e aquelas políticas no final de mandato, iludir a população. Quando se começa o governo, logo em seguida há uma eleição, você vê a política de destruição, o empreendedorismo e com a sociedade. Só um adendo para demonstrar essa situação: quanto se gastou com asfalto perto das eleições e agora se reduziu em mais de 10 vezes. Ou seja, é apenas para iludir a população. Mas nós continuamos no combate aqui, demonstrando à população o que é certo. Felizmente, a gente vai ter que mostrar tudo o que a gente demonstrou, avisou, está acontecendo e vai acontecer. A gente chega lá, Constantino. Na verdade, eu não vou fazer primeiro uma pergunta, só falar sobre esse evento que o Ramagem falou, que é um evento importante e que o Pitoli da Auriverde vai fazer uma transmissão de lá junto com o nosso Jorge Serrão, o nosso Bradock Jorge Serrão, que é Expo Freedom Brasil, dos dias 17 e 19, no Posto 5, em Copacabana, onde serão feitas exposições, inclusive contando a história de cada um dos patriotas presos, né, assim que eles estão anunciando. O Joaquim Marcel, do Instituto Cidadão Presente, mandou esse convite. Então, quem puder estar lá e acompanhar esse trabalho da Expo Freedom Brasil, é muito legal. A Auriverde está lá, vai fazer um programa de lá com o Pitoli. Bem, a situação da GLO no Rio de Janeiro é curioso isso, porque GLO é garantia da lei e da ordem. Se eu estiver errado, o deputado vai me corrigir. Se existe a possibilidade de garantia da lei e da ordem por 5 dias, por que não pode garantir lei e ordem pelos outros 360 dias? Isso me lembra um pouco, é uma coisa meio curiosa, porque assim, significa o seguinte, realmente lá está uma desordem, lá não tem segurança para ninguém, mas por 5 dias para a gente poder fazer o evento, eu vou garantir lei e ordem. Né? E aí me lembra um pouco, não sei, a gente fica numa sensação de estar vivendo a distopia do Huxley. O Aldous Huxley, para quem não sabe, é um escritor inglês, ele escreveu O Admirável Mundo Novo. E no Retorno ao Admirável Mundo Novo, ele conta que o controle de natalidade dá lugar ao controle de mortalidade. A gente fica com a sensação de que o que acontece no Rio é interessante para quem comanda o sistema. Ou seja, garantia da lei e da ordem para poder funcionar o G20, que a gente precisa parecer civilizado. Depois que acabou o G20, pode voltar a desordem de novo. E aí dentro disso, Ramagem, você falava agora há pouco de um projeto que pretende aí dar ao Legislativo Estadual a possibilidade de legislar. Eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito da Grande Medellín, que cuidou à época daquela operação que foi feita no controle de Medellín, e ele disse, isso é uma coisa que a imprensa nunca contou para nós, de que foi feito um código penal próprio para aquela região.
Você acredita que esse é o caminho, ou seja, a descentralização, inclusive legislativa, e criar ali talvez a possibilidade de se criar uma modalidade própria para lidar apenas com o Rio de Janeiro? Esse é o caminho para poder salvar o Rio de Janeiro, que a gente imagina que não tem conserto? São diversos os caminhos, são diversos os fatores, são várias políticas integradas que sim, eu acredito, não é romantismo, é realmente estratégia e planejamento, que o Rio ainda não chegou no ponto de não retorno. Está quase lá. Nós temos ali uma favelização que passou dos 20%, barricadas, milhões de pessoas vivem por barricadas, mas a gente sabe que quem mora em favela, 98%, é de pessoal trabalhador, que clama. Eu fui agora candidato a prefeito no Rio de Janeiro, eu fui o candidato que mais andou no Rio de Janeiro, isso está nas redes sociais, a gente ouve do pessoal nas ruas, ouve quem está em favela, ele quer o trabalho que entre, não é apenas a polícia, a segurança pública não é uma questão apenas exclusiva, pelo contrário, de polícia. A polícia tem que ajudar a entrar para a gente retomar os territórios. Mas nós temos que garantir cidadania, levar urbanidade, levar saneamento, levar estrutura, para poder levar educação, saúde, cultura, lazer e esporte. Isso dá cidadania, a gente traz o povo de volta, dando bons exemplos territoriais, ganhando território aos poucos, porque não vai haver uma política. É mentira achar que uma política, de repente, vai salvar o Rio de Janeiro. Tem que ser por pontos. E você tocou muito bem, a GLO para o evento. Então, para o evento pode, né? O show da Madonna, estavam usando drones, usando todas as políticas integradas, as câmeras e tudo mais. Agora, para salvaguardar determinado território e mostrar de exemplo, isso não é feito. Quando eu trago muitos princípios de cidade inteligente, usar a tecnologia para a questão logística, para a questão do lixo, para a questão da apuração, logística de transporte, e fundamentalmente para a segurança. Se nós adotarmos câmeras de segurança interligadas, com todos os entes, com a segurança, tratando de todas as suas questões inerentes em conjuntos, em territórios. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é a região oeste, sul, norte, central, todos têm pontos que se possa começar assim. Se a gente começar dando esse exemplo, a sociedade virá do lado e irá abraçar, e aos poucos nós vamos tomando o Rio de volta para o cidadão de bem, contra o poder paralelo que acontece. Eu não posso entrar na Rocinha, de repente, senão eu tenho que parar um mês na Zona Sul e ali o caminho da Zona Oeste pela Barra da Tijuca, logo no começo. Não, são situações pontuais, planejadas, com integração, tecnologia e vontade política, e não oportunismo político. Boa, deixa eu mudar de assunto aqui e voltar a falar da eleição americana, e queria destacar aqui uma postagem do nosso Twitter. Pode colocar aí na tela pra gente, Cláudio, por gentileza, postagem do X do Bradock Show, falando sobre como foi a abordagem do Fantástico da Globo nesse domingo, depois da eleição americana. A postagem diz o seguinte, vamos lá. O programa da Globo Fantástico tratou das eleições americanas em uma matéria de menos de 1 minuto e meio. Em contrapartida, a matéria sobre a gravidez de Bruna Gonçalves, companheira da cantora Ludmilla, teve a duração de 6 minutos. Internautas levantaram a tag Globolixo e questionaram as prioridades da emissora. Rodrigo Constantino, será que se fosse outro resultado da eleição americana, se fosse a Kamala Harris a vencedora, seria essa a minutagem ou seria diferente, hein, Constantino? Com certeza seria diferente, né, Brown? Isso mostra o grau justamente de alienação dessa gente. Eu estava ao vivo no 4x4, com mais de 30 mil telas ligadas simultaneamente no nosso programa, e falamos disso. Falamos, olha, vocês têm como alternativa agora um programa que está falando da gravidez de uma tal de Ludmilla com a sua parceira, né? E a eleição mais importante, a volta mais histórica, né, dos Estados Unidos, os republicanos não venciam no voto popular desde Ronald Reagan. Levaram nos 7 estados pêndulo, né? Então é uma coisa, é um feito incrível. Para o Fantástico isso não existiu, não é relevante, vamos falar da gravidez da tal da Ludmilla. Então isso mostra, Brown, exatamente o grau de bolha que essa turma vive. E de relevância cada vez maior, porque pode botar as celebridades todas, e olha, não existe celebridade grátis, hein? Mesmo a Oprah Winfrey, com todos os bilhões de fortuna que ela já tem, ganhou $1 milhão da campanha da Kamala Harris para ficar juntinho da democrata. Né? É pessoal impressionante como só pensa naquilo. Pode botar a celebridade que for, o Robert De Niro ameaçando ir embora do país, a Taylor Swift com 300 e tantos milhões de seguidores. Olha aí o resultado.
Então, é um regozijo sem tamanho. A gente se dá conta, aquilo que o deputado Ramagem estava dizendo, nós vamos construindo aos poucos um despertar. E a gente se dá conta de que as pessoas não ligam mais para Globo Lixo, que ninguém mais quer saber das baboseiras do Fantástico. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Libertador. Então, tá aí um retrato perfeito, Brown, do fenômeno que nós estávamos falando. Na verdade, o Fantástico está falando daquilo que eles sempre dizem, ou seja, de qualquer banalidade. Hoje eu andei pelas ruas e não escutei ninguém falando da gravidez da esposa da Ludmilla, enfim. Eu para ser sincero, eu só fiquei sabendo disso aqui agora, né? Então, assim, parabéns ao casal aí que tem um filho de vocês e sejam felizes, mas é um tanto assustador, né? Como que o Fantástico ignora a presidência, a eleição americana, é só a mais importante do planeta que pode mudar a vida, enfim, de todo mundo, afinal de contas, seja para o campo do comércio, e isso vai ter alteração, seja para o campo geopolítico, enfim, até de conflitos que podem se encerrar ou iniciar com essa eleição, eu acho que seria importante noticiar. Isso só mostra que a Globo está descolada da realidade, está descolada do interesse público, e isso mostra, na verdade, o porquê que a Globo, a cada dia que passa, perde audiência e relevância. Isso não é de todo ruim, porque quando eles influenciam a política, eles influenciam mal. E quanto menos influência eles têm, quanto menos poder de influência eles têm, melhor para o Brasil. É isso, Vitor Brown. Deputado. O que a gente vê ali na Globo é uma parcialidade destrutiva. Você pode até ter os meios de comunicações que pendulam para um lado, para o outro, mas alienar e deixar na ignorância o cidadão por ser pró-sistema de um lado, isso é completamente ruim, né? É um obstáculo para um crescimento. Quando a gente verifica que eles não fizeram nenhuma autotutela do que aconteceu, já que eles são Kamala Harris, né? Onde foram os erros desde o começo, a troca, o que se apaixonou, os acertos da campanha do Trump, onde eles furou a bolha dele, atingiu os jovens, atingiu onde o identitarismo estava querendo abraçar e todos descontentes. Ninguém fez uma análise. Somos perdedores, eles podem até ser parciais, mas qual é a análise? Ninguém fez essa análise. E quando a gente vê o resultado da Califórnia, quanto dos vermelhinhos ali, aquele torce pelo vermelho nos Estados Unidos, né? Os vermelhinhos ali tomando a Califórnia, e veio a notícia de que o promotor, que é bancado pelo George Soros, aqueles que botavam aquelas políticas que todo mundo ficaram assistindo, né? Aquelas lojas americanas sendo invadidas, porque as pessoas não podem ser presas por furtos menores, aquelas loucuras todas. Essas pessoas, elas não foram reeleitas. E mais, por uma margem de 30 pontos de diferença. Isso é uma surra de identidade, de parcialidade, de mudança de paradigmatismo, da família entender o que é melhor e não essas ideologias. Então, quem sabe a gente ainda possa ver uma Califórnia voltando, sendo swing states, e aí a gente vai ver que uma esquerda vai ter que renovar completamente seus valores, porque estavam abraçando esse identitarismo. Quando a gente verifica a questão do esporte, nos homens, nas mulheres, o Trump abraçou muito bem isso, conversou muito bem. Essas mudanças que as pessoas não entenderam o que aconteceu.